aqui na sua TV pública. Hoje, um programa especial. A gente vai falar de arte literária, o poder de quem traduz fatos e sentimentos em palavras. Um dos nossos convidados é o jornalista que se encontrou na literatura e é vencedor do Prêmio Jabuti de melhor livro de contos e crônicas, José Rezende Júnior. Do Maranhão para a capital federal, eu também bato um papo com a escritora Lília Diniz, essa artista que mistura como ninguém música e poesia. E tem mais, hein? Lázaro Ramos, ele que é um dos maiores atores do Brasil, veio mostrar pra gente a sua sensibilidade como escritor. Com esse tanto de talento, se eu fosse você, não saia daí. Tá no ar o Antenize Especial Literatura. Esse mineiro já nasceu com a alma de escritor. É jornalista, mas foi na literatura que ele se encontrou. Autor de 5 livros lançados, já levou o Prêmio Jabuti e atualmente é chefe de redação e repórter de uma revista de cultura que é vendida por pessoas em situação de rua. Eu bato um papo agora com José Rezende Júnior. Tudo bom? Prazer estar aqui, TV pública, de qualidade, muito feliz estar aqui. Aí. Obrigado pelo convite. Felicidade é nossa de falar de literatura nesse programa especial e bom. falar desse tanto de projeto que você tem. Vamos voltar um pouquinho, Zé. Foram mais de 20 anos, né, atuando no jornalismo factual, diário, até que surgiu a vontade de quero escrever literatura, foi isso? A vontade, na verdade, ela surgiu há muito tempo, mas eu não conseguia viabilizar, né? E também eu me dedicava, o jornalismo exigia muito de mim, sabe? Tanto, não tinha espaço mental, Sim. assim, para escrever. Quando eu chegava em casa, chegava cansado de tanto escrever histórias reais e não tinha espaço para inventar história, né? Então, eu fui levando, fui adiando o meu sonho, até que chegou um momento em que eu falei, não dá mais. Aí eu tive que sair, eu pedi demissão e foi muito difícil, foi muito doloroso, porque eu estava num momento muito bom da minha profissão, fazendo o que eu gostava de fazer. A sua infância foi muito determinante, né? Também no seu trabalho de escritor. Eu passei a infância em uma cidade muito pequena, chamada Aimorés, fica na divisa com o Espírito Santo, banhada pelo Rio Doce, né? Não existia cachorro-quente, não existia shopping, era tudo muito... a gente via as coisas muito com olhar do encantamento, era tudo inédito, sabe? Então, quando passava um circo na cidade, nossa vida se transformava completamente. Quando vinha o parque de diversões, geralmente era uma vez por ano, né? Então, a gente media o tempo assim, nossa, agora só daqui a um ano que vai voltar o circo e tal. Então, isso tudo vai ficando, né? Essas histórias, as lendas que se contam, as assombrações, os fantasmas e tal. E tudo isso gerou uma grande inspiração depois de 20 anos no jornalismo diário factual. Foi quando, em 2001, você se aventurou na literatura. E, para a sorte de todo mundo, em 2004... 2004. Veio a Mulher Gorila e Outros Demônios. Exatamente. Um livro, contos, né? São contos. Eu sou basicamente um contista, né? Eu gosto de contar as histórias com muita ação concentrada em pouco espaço. São histórias curtas, onde acontece muita coisa, né? Situações limite, os personagens estão vivendo situações em que, dali em diante, a vida deles não será mais a mesma. O meu grande guru literário é o Moacir Clear, um contista gaúcho, já falecido, mas um grande escritor e uma alma generosíssima. Então, o que eu fiz? Eu tomei coragem, mandei um e-mail para o Clear, lembra de mim, eu te entrevistei para o Correio Brasiliense e tal. Aí eu escrevi meu primeiro livro, coisa que o escritor não gosta. Nenhum escritor gosta que alguém mande para ele avaliar o seu livro, né? Mas eu resolvi. E o Clear coragem. E o Clear foi extremamente generoso. Que legal. Ele falou assim, pode mandar, quero ler sim. Aí eu mandei para ele o livro, os originais, ele leu e respondeu com muito entusiasmo, assim, eu fiquei muito feliz. Ele disse assim, olha, há muito tempo não li uma ficção tão poderosa. Nossa. Eu falei, pronto, agora Vindo então, dele, eu sou escritor. Falou, opa. Agora eu sou escritor. Agora, olha que coisa mais louca, né? Ele ficou em dúvida em relação a esse trabalho. Aí, em pouco tempo, ele lançou este outro. Eu perguntei pro velho se ele queria morrer. E esse livro ganhou o prêmio Jabuti, como o melhor livro, né, de contos e crônicas.
É a Como é categoria que Contos foi? e Crônicas. O Jabuti, que é um dos prêmios, eu acho que é o prêmio mais importante da literatura. É um prêmio muito respeitado, um prêmio muito cobiçado, né? É como se você fosse um torcedor de futebol. Sim. Você fica torcendo a vida inteira, está arquibancado, está vendo pela televisão, e um dia te chamam para entrar em campo, aí você joga. Eu me senti ali como se eu tivesse, agora eu faço parte do jogo, sabe? Foi, então, uma das grandes emoções, assim, da minha vida. O que a gente gosta mesmo aqui é de conhecer os talentos do nosso país. Então, ó, minha gente, não perde tempo, escreve para antenise@ebc.com.br que a gente faz questão de divulgar o seu trabalho, ó, aqui na TV Brasil. Salve, pessoal do Antenise, eu sou Nanda Barreto, falo de Porto Alegre, com a intenção de compartilhar um pouco da minha poesia com vocês. Eu diria as piores baixarias ao teu respeito. Tua poesia é minúscula, tua prosa não dá pro gasto, tua superação é um fracasso, tua semente não vinga, tua filosofia não presta. Eu lanço agora em 2018 o meu primeiro livro de poesias que se chamará Manual de Incertezas, uma vez que as dúvidas são a grande matéria-prima da minha poesia. E aqui em Porto Alegre eu integro o Sarau das Deusas Mundanas, que é um círculo de mulheres amigas que busca traduzir suas emoções, suas vivências em manifestações artísticas. E quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode buscar Transitiva e Direta nas redes sociais. E aí a gente se vê por lá. Essa artista maranhense nasceu no meio norte, na faixa de transição entre a Amazônia e o sertão nordestino. Alfabetizada pela literatura de cordel há mais de 20 anos, interpreta autores consagrados como Cora Coralina e Patativa do Assaré. É atriz, escritora e poeta. Chega mais, Lília Diniz, tudo bom? Tudo bem. Bem-vinda. Fiquei muito curiosa com essa questão da literatura de cordel, que fez parte aí da sua alfabetização, inclusive a sua alfabetização artística, né, Lília? A literatura de cordel, ela cumpriu, né, um papel muito importante na alfabetização de muitos brasileiros, né? Eu tive a felicidade de ser uma dessas brasileiras que conheceu a literatura de cordel ainda na infância, né? Porque o cordel, ele chega com notícias do mundo todo e notícias de vários segmentos, né, da arte, da ciência e escrito inclusive naquela época por pessoas semi-alfabetizadas, o que é mais curioso ainda. E há 2 décadas você utiliza nomes importantes da literatura, onde você traz o seu toque pessoal. Me conta um pouco mais desse trabalho, especificamente com Cora Coralina, né, que é um grande nome. A Cora, o primeiro poema que eu li de Cora Coralina chama Todas as Vidas. Aquele poema, ele me arrebatou. Eu li aquele poema e fiquei estarrecida com a beleza. E vim para Brasília logo em seguida e tive a oportunidade de recitá-lo em um evento para mulheres e as pessoas começaram a me presentear. Né, diziam que eu interpretava muito bem, e aí começaram a me presentear. E quando eu conheci a obra, eu falei, nossa, isso é teatro puro. E ela fala de coisas universais, a partir dos becos das ruas de Goiás, das fechaduras dos casarões, a partir da Maria Grampinho, a partir do quintal dela, ela fala do quintal universal. Que maravilhoso. E por falar nessas culturas, eu tenho um livro aqui que o título é muito interessante. Miolo de Pote da Cacimba de Beber. Olha só que trabalho bonito. Essa é a 5ª edição desse que foi o seu 2º livro, o 2º de 6 e o 7º vem aí que a gente vai conversar já já. Exato. Quando você diz assim, você está conversando miolo de pote, hein? Está falando besteira, né? Está falando que não deve. E aí eu trouxe o símbolo mais do que vem dentro do pote, né? O pote feito de cerâmica, ele é vazio. O que se coloca dentro para ter o miolo? Água, né? Água. Então, a ideia do livro é trazer essa proposta da água, da fluidez, né, da poesia. Você faz a arte com um viés muito político, né, e também de crítica social e de resgate da sua cultura e da cultura de tantos brasileiros. Cultura essa que nem sempre ela tem livre acesso às pessoas, né, Lília? Sendo filha de trabalhadores rurais que
que nós saímos do povoado onde nós morávamos, fomos morar na periferia de uma cidade chamada Imperatriz, que foi quem nos recebeu, uma cidade-mãe que nos acolhe, morando na periferia, vivendo todas as dificuldades de um bairro que estava naquele momento nascendo, com falta de energia elétrica, de água, de escola. Não tinha como a gente não se inserir nesse contexto de luta por esses direitos. Então, a minha infância já foi permeada por essa face política, no sentido da política de lutar por dias melhores, né? E aí muito inspirada pela teologia da libertação, do Frei Beto, do Padre Josimo Moraes de Tavares, e que vem trazer essa reflexão, né, da política no nosso dia a dia, de que eu tenho direito sim a ter uma escola decente, eu tenho direito a ter terra para trabalhar. Então, se é um direito e eu não tenho, eu preciso mover, né, o meu corpo para que ele possa fazer essa luta. E aí, naquele momento eu fazia dessa maneira, hoje eu faço com a poesia, hoje eu faço com a minha arte. O trabalho que eu posso fazer de intervenção política também eu faço através da poesia. Menino, tu só tem 10 anos, mas tu é muito espuletado. Querendo saber de tudo, se atrasando pro serviço. Mas olhe, você não tá errado. Isso aqui não é lugar pra criança. Você merece estudar. É ter um pouquinho de esperança. Pois é, né, manhã? Mas é que pai sempre disse que isso é coisa pro rico, que nós tem que se conformar. Mas olha, manhã, eu não vou ficar calado, não. Manhã, pro que é que eles têm direito e nós não? Nós é gente que nem eles, manhã. Então, se eu não vou ficar calado, não. Menino, os teus sonhos são muito altos. É muito mais alto que todo esse canaviar. Esse foguinho que queima a tua cabecinha é muito mais quente que o fogo que o arco dá. Então, se eu não posso ficar calado, eu tenho que uma resposta te dar, mas, olha, depois que eu disser tudinho, tu chispa pro canaviar. Depois do intervalo, tem Lázaro Ramos contando tudo sobre o seu lado escritor. Não saia daí. E eu tô de volta com o jornalista e escritor José Rezende Júnior. Ô Zé, já falamos de Jabuti, falamos do teu começo. Não posso deixar de falar deste trabalho aqui, que é voltado para o público infantil, né? A Fábula Urbana. E esse trabalho aqui inspirou inclusive um quadro do Fantástico, que era aquele quadro em que o jovem menino ator, ele se passava por um pedinte e em vez de pedir esmola, ele pedia para que a pessoa comprasse para ele um livro. E tem a ver com uma história real, né, José? Eu falei, bom, essa história é muito interessante, mas se eu contar ela do jeito que foi, não é tão interessante assim, né? Eu tenho que dramatizar um pouco essa história. Então, eu inventei que o antagonista, que o homem a quem ele pede o livro, é um homem preconceituoso, um homem rico, é um homem que não tem tempo, sabe? Tudo dele é corrido. A primeira reação dele, o homem fala assim, tio, me paga um livro. Ele fala assim, não tem trocado agora. Que é o que está escrito aqui. Exatamente, não tem trocado agora. Aí depois ele para, peraí, pediu um livro? Como ele assim, já tinha uma livro? resposta automática, que É é a o que resposta acontece na nossa automática, realidade. exatamente. Por falar nessas questões de humanidade, questões sociais, tem um projeto lindo aqui na cidade, aqui em Brasília, chamado Revista Traços. Você é o chefe de redação, você também é repórter, e essa revista, que a gente está com ela aqui, vamos mostrar para o público de casa, além de ter um conteúdo incrível que só fala de cultura, então tem tudo a ver com a Denise, também tem um trabalho muito importante, que é de resgate da autoestima de moradores de rua que acabam vendendo essa revista. Exatamente. E já começa que a gente diz para eles e eles acreditam de fato nisso e eles trabalham dessa maneira. Você não é um vendedor de uma revista, simplesmente. Você é um porta-voz da cultura. Tem um deles que uma vez me contou uma história assim, que ele falou para mim, olha, o mesmo bar, o restaurante onde eu ia pedir comida e eu era expulso, hoje eu chego com meu crachazinho, com meu colete, meu bonezinho da Traço, chego oferecendo a Traço, as pessoas freguesas me chamam para sentar na mesa, me oferecem, você quer jantar, quer beber alguma coisa, quer comer alguma coisa, e pedem para ouvir minha história, querem que eu conte a minha história, eles me dizendo, né? E alguns até me abraçam. E sabe há quanto tempo eu não ganhava um abraço? Então, essa história para mim dá uma dimensão do que é
o que esse projeto ajuda essas pessoas, né? Resgata mesmo a autoestima, né, dessas pessoas. Eu acho que é da mesma dignidade. Muito Exato. legal. Agora vem cá, nosso tempo está chegando ao fim, mas vamos continuar a finalizar com o teu projeto, que eu sei que está no forno aí, prestes a ser lançado, é um novo livro? Na verdade, são 2 livros. Um é um projeto infanto-juvenil que eu estou desenvolvendo junto com o ilustrador Vinícius Veríssimo, que é um jovem ilustrador muito talentoso aqui de Brasília, agora está morando no Rio, que é uma história de circo. Eu falei lá no começo, né, que o circo era muito importante para mim, para quem morava no interior. Com certeza. E um outro projeto também tem muitas das coisas lá do interior, de resgate de coisas que eu vivi, causos. Então, esse é o ponto de partida de um livro, uma história que eu imaginei, exatamente isso, uma cidade velha, com os moradores, e o governo constrói uma cidade igualzinha, sim, tudo igual, mesma coisa, mesmo bar, mesma árvore, tudo igual, só que não é igual e as pessoas se ressentem disso e não tem a mesma alma. A cidade nova era de fato igualzinha à cidade velha. Dizem que uma vez até apareceu na cidade nova um passarinho, mas umzinho só, descolorido, depenado e triste. Quase nem cantava por falta de parceria. Desafinava até o pobre. Mas era um passarinho, o único, o último. O prefeito despachou os melhores meninos passarinheiros em busca de uma passarinha companheira, a modo de perpetuar a espécie. Fosse qual fosse a desconhecida espécie do passarinho feio. Os meninos bem que pelejaram, mas voltaram de alçapões vazios. Passado o tempo, o passarinho solitário extinguiu-se de solidão, sem deixar descendente. Pelo menos alguém teve a feliz ideia de gravar em vida a vozinha triste dele, que toca todo dia de manhã, bem cedo, no serviço de alto-falante. É assim que a cidade nova toda manhã acorda, com o desafinado canto de um passarinho inexistente. Bom, e nesse programa especial de literatura eu tenho o prazer de receber ele, que já está na casa da população brasileira, mas que é também escritor, Lázaro Ramos. Tudo bom? Tudo ótimo. Ator, cineasta, apresentador e agora se expressando também por meio de palavras, né, Exato. Lázaro? Pois é. Agora não, desde a adolescência. Desde a adolescência. Pois é, o primeiro livro que eu escrevi eu tinha 19 anos. Mas não mostrei a ninguém, fiquei com vergonha. Sério mesmo? Ficou guardadinho, pois Era é. aquela insegurança? Insegurança, Será que serei né? compreendido? Eu não sabia se escrevi? tinha esse limite de você poder ser somente uma coisa ou não. Não sabia que ator também podia escrever. Depois de um tempo que eu ganhei coragem. E entendi, na verdade, que era vontade de me comunicar, porque, assim, como ator, geralmente, a gente defende o sonho dos outros, né? Como se fosse nosso. Você recebe o personagem, recebe o texto, mas a cabeça fica aqui sonhando outras coisas. Eu colocava no papel os meus sonhos, as minhas histórias, as minhas viagens, mas não tinha coragem de mostrar. Escrever é também uma terapia para você? Totalmente. É libertador. Principalmente porque, assim, não tenho cliente, né? Não tenho obrigação, não escrevo por encomenda. Então, tudo que eu escrevi sempre foi por uma necessidade fundamental de me comunicar, de falar sobre assuntos, de falar sobre valores que eu pensava para as crianças. Tudo pela necessidade. Vamos falar de literatura infantil, mas vamos falar antes de Na Minha Pele, esse livro importantíssimo, que não chega a ser uma autobiografia, mas tem muito de você aqui nessa história, né? Pois é, tem muito de mim. Demorou 10 anos para ser escrito, porque as partes biográficas tinham um pouco de dor também, né? Quando você vai compartilhar essas coisas, muita dúvida. E eu acho que a primeira versão desse livro que eu fiz, eu acho que era uma versão arrogante. Porque eu peguei dados estatísticos e comecei a analisar como se eu fosse um especialista e sem colocar o meu afeto, o meu coração nele. Parei durante uns 5 anos e retomei, começando a falar sobre minhas dúvidas também, que é o que eu acho que transformou esse livro no que ele é hoje em dia, porque assim, ele não vomita verdades, ele só propõe uma conversa. Muito legal. E aqui a gente tem os seus filhos retratados em história. Eles têm noção que eles são personagens de um livro, de 2 livros? Maria fica bem exibida, mostrando para os amigos. Às vezes fala que foi ela que escreveu. É mesmo? Ah, sim. Aqui a gente tem Caderno de Rimas do João, que foi o primeiro, e o Caderno Sem Rimas de Maria. Exato. Qual é o seu objetivo com esse trabalho voltado para o público infantil? Tem um linguajar, uma maneira diferente de se relacionar com as crianças, Lázaro? Eu acho assim, eu acho que a gente vive um tempo que tem tanta expressão de barbaridade que a gente precisa preparar os nossos pequenos para o futuro. Então esse livro aí é para, de uma forma lúdica, bem-humorada,
falar sobre valores que a gente precisa plantar no coração das nossas crianças para esse Brasil que virá. E a gente torce por um Brasil melhor. A gente torce por um Lázaro, Brasil o papo foi rápido, mas foi muito bom. Muito obrigada pela sua participação aqui no Obrigado Antenize você, e Karina. sucesso. Obrigadão. Tem mais papo com Lília Diniz, ela que é atriz, poeta, escritora. Tem um 7º livro vindo por aí, né, Lília? Isso. Mas antes eu quero falar desse trabalho que eu acho tão lindo, que é o Mundo de Mundim. Esse menino muito especial, que é o Raimundo. Raimundo. Esse livro traz um tema muito delicado, que é o trabalho infantil. Exato. E que, lamentavelmente, é uma realidade de grande parte das crianças no Brasil. De onde veio a inspiração para você fazer esse trabalho e retratar de uma forma tão especial uma realidade dura, mas com palavras tão doces? Esse trabalho, ele nasceu em um momento que me pediram para falar sobre a importância do livro. E eu comecei a me questionar, né? O que eu falaria sobre o livro que aquelas pessoas, que eram professores, escritores, que estavam ali na plateia, já não soubessem sobre a importância do livro. Então, o Mundim chega nesse momento da minha vida. E ele vem, então, de uma família com 10 irmãos, né? O pai já morreu no canavial, ele não tem um braço e a mãe vive numa situação de trabalho escravo com os outros irmãos. Então, isso mexe muito comigo. Naquele momento, foi muito forte. E quando eu cheguei até a Câmara para fazer essa apresentação, parece que a sensação que eu tive foi que foi um soco, né, no estômago assim, dos deputados, das pessoas que assistiram, porque todo o discurso que norteou aquele dia, aquela sessão, foi a situação de pessoas que não têm acesso à escola, que não têm acesso ao livro, que é o que o Mundim vai trazer essa reflexão, né? Por que eu não tenho direito, né? A educação associada à arte, à leitura, à cultura, são formas muito poderosas de transformação, né? Quando você se vê enquanto artista, você tem essa meta de transformar por meio da sua arte? Eu acho que dá uma fortalecida em mim para que eu possa inspirar outros também a partir do seu local, no qual está inserido, seja o gari, seja a professora, seja quem for. A gente perceber o nosso potencial, onde quer que a gente esteja. Tanto dá certo que tem trabalho novo vindo aí. O 7º livro está chegando. Está chegando, está chegando. Vozes de Moçambique. Vozes de Moçambique, que na verdade é uma aldeia que você criou e depois foi descobrir que ela existe. Pois é, é um povoado próximo de João Lisboa, lá no Maranhão, chama Moçambique. E Moçambique é uma planta que é usada para... Medicinal, né? Ela é para expectorar, né? Para expectorar. Então, depois eu fui associar, né, o nome do livro à planta e tem tudo a ver, né? Porque o livro traz vozes de pessoas que têm desejo de falar de suas dores, de seus medos, de suas saudades e que encontram, né, nesse objeto que é o livro a oportunidade para falar sobre si. Esse trabalho seu vai estar na mão do público a partir de quando? Já tem data, previsão? Ele, num primeiro momento, vai sair digital. A gente vai disponibilizar gratuitamente para download e depois, em um segundo momento, a gente vai publicar no papel, porque eu sou do tempo do papel. Eu também sou do tempo do papel, mas eu também sou do tempo da internet. Lília, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu adorei esse papo e já que eu falei de internet, o pessoal de casa também é na internet. A gente vai descobrir agora o que está rolando aí na rede. Luanda, com você. Oi, oi. Sabia que o Brasil é o segundo país com o maior número de japoneses no mundo, atrás só do próprio Japão? Mas mesmo assim ainda tem muita gente que discrimina quem tem ascendência japonesa. Pensando nisso, as estudantes Jéssica Yumi e Celina Tanaka, da Universidade Estadual de Londrina, criaram um ensaio fotográfico sobre o preconceito contra nipo-brasileiros. O objetivo foi mostrar como essa discriminação se manifesta através de supostas brincadeiras que acabam muitas vezes sendo naturalizadas.
E ainda falando de Bullying, o curta de um diretor brasileiro sobre o tema está fazendo sucesso lá fora. O filme se chama Bullies, que é o nome dado a quem pratica o bullying, e conta com a direção do cineasta Daniel Bidlovski. A produção mostra o dia a dia de intimidação sofrida por Eugene, de 10 anos, até o dia em que o menino encontra uma passagem secreta que o leva a um lugar seguro. O curta venceu o prêmio de melhor filme no Festival de Cinema Independente da Comic Con, o maior evento nerd do mundo, e agora circula por outros festivais, mirando em uma possível indicação ao Oscar. A minha torcida ele já ganhou, pelo menos. Tchau, tchau. E esse Antenize Literário está chegando ao fim, mas você pode correr lá no nosso site e conferir todo mundo que já passou por aqui. E a gente termina o programa de hoje com a rapper e MC de Brasília, Flora Matos. No álbum Eletrocardiograma, ela mostra o seu talento em letras libertárias e com muito swing. Você fica com o videoclipe da música Piloto, num clima bem gostoso e numa verdadeira celebração do amor. Semana que vem eu tô de volta, muito amor e arte para todos vocês. Um grande beijo!